No outono de 1347, embarcações vindas do Mar Negro chegaram ao porto de Messina, na Sicília. Alguns marinheiros já estavam mortos. Outros mal conseguiam ficar de pé. Dias depois, moradores da cidade começaram a apresentar febre intensa, inchaços dolorosos e manchas escuras pelo corpo. Em poucos anos, milhões desapareceriam. Início do século XIV. Caravanas cruzavam a Ásia. Navios atravessavam o Mediterrâneo. Seda da China chegava a Veneza. Especiarias das Índias abasteciam Florença. Metais africanos circulavam por Paris. Rotas comerciais ligavam continentes. Navios transportavam riqueza. E, sem que ninguém percebesse, transportavam algo mais. Ratos viajavam nos porões. Pulgas viajavam nos ratos. Ninguém prestava atenção neles, mas deveriam ter prestado. Nas estepes da Ásia Central, uma bactéria vivia há séculos em roedores selvagens. Yersinia pestis. Por muito tempo, permaneceu restrita ao seu ambiente natural, até que o equilíbrio mudou. Mudanças climáticas afetaram populações animais. Roedores migraram para áreas habitadas. Pulgas encontraram novos hospedeiros. A doença começou a viajar nas mesmas rotas que transportavam seda e especiarias. Quando se aproximou da Europa, já havia devastado regiões inteiras do Oriente. Mas, no Ocidente, ninguém sabia o que estava chegando. Em 1346, a cidade de Cafa, na Crimeia, estava cercada por forças da Horda Dourada. Durante o conflito, soldados começaram a morrer de uma doença desconhecida. Relatos posteriores descrevem um episódio extremo. Cadáveres de vítimas teriam sido lançados para dentro da cidade sitiada. Historiadores discutem os detalhes desse evento, mas pouco depois, comerciantes fugiram por mar. Levaram consigo mercadorias e também a doença. Messina, outubro de 1347. Os navios atracaram. Tripulantes debilitados, febres altas, mortos no convés. Autoridades ordenaram que partissem. Tarde demais. Ratos já circulavam pelo porto. Pulgas já haviam encontrado novos corpos. Dias depois, os primeiros moradores adoeceram. Em uma semana, dezenas. Em poucas semanas, centenas. A doença espalhou-se pelo Mediterrâneo, seguindo rotas comerciais e estradas antigas. Em 3 anos, grande parte da Europa estava contaminada. Os sintomas eram violentos, febre intensa, calafrios, vômitos e os bubões, inchaços escurecidos que podiam atingir o tamanho de um ovo.
Muitos morriam em 3 a 7 dias. A medicina medieval não possuía explicações adequadas. Acreditava-se que o ar estivesse corrompido, que fenômenos celestes tivessem provocado o surto, ou que se tratasse de punição divina. Queimavam-se ervas aromáticas. Realizavam-se sangrias. Nada interrompia o avanço da peste. Cidades pararam, não por decreto, por medo. Lojas fechadas, ruas vazias. Carroças recolhendo corpos para valas coletivas. Os mortos acumulavam-se mais rápido do que podiam ser enterrados. O cheiro da decomposição alcançava bairros inteiros. Famílias abandonavam parentes doentes. Tribunais fecharam. Mercados deixaram de funcionar. Movimentos de penitência pública percorriam cidades. Alguns buscavam explicação divina. Outros procuravam culpados humanos. Minorias foram acusadas de envenenar poços. Massacres ocorreram. A peste não destruiu apenas vidas, desorganizou a própria ordem social. Entre 1347 e 1353, a Europa perdeu aproximadamente 1/3 de sua população. Em algumas regiões, metade. Aldeias desapareceram. Terras cultivadas tornaram-se mato. Construções ficaram inacabadas por décadas. A escassez de trabalhadores alterou relações de poder. Servos negociaram liberdade. Salários subiram. Estruturas feudais começaram a enfraquecer. Cidades adotaram medidas sanitárias inéditas. Períodos obrigatórios de isolamento para navios, quarentenas, passaram a ser impostos. A arte mudou. A economia mudou. A estrutura social mudou. A peste negra matou milhões e encerrou a Idade Média. Agora, eu gostaria de saber qual vídeo você gostaria de ver aqui no canal. Que momento histórico você quer ver reimaginado? Deixe um comentário com a sua sugestão. Até o próximo vídeo.